E aí, galera, beleza? Bom, você tá pensando em começar a investir na bolsa de valores, mas ainda vê a bolsa de valores como um bicho de sete cabeças? Não sei pra vocês, mas pra mim era assim que parecia. Então, vou passar aqui algumas dicas pra tentar desmistificar alguns pontos. Ah, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir o apoio de vocês, né? Eu tô começando do canal recentemente, então vou pedir pra deixarem o like, né? Se inscreverem no canal e deixarem um comentário também. O YouTube, ele entende isso como algo positivo e ele acaba entregando isso pra mais pessoas. Mas bora lá. A primeira dica de todas é para você organizar a casa. Então, não adianta nada você querer investir, começar a investir na bolsa de valores, mas você tem dívidas para quitar. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar é em quitar suas dívidas, aquelas dívidas que têm juros altos. Pensa que quitar as dívidas é também uma forma de investimento, porque querendo ou não, você está deixando de pagar aqueles juros altos ali que iam consumir todo o seu patrimônio durante sei lá quanto tempo. E, pessoal, acabei esquecendo de melhorar a luz aqui do ambiente, então antes da gente ir para a próxima dica, me dá um segundo. Peraí, agora sim, não tá 100%, mas tem uma luz aqui que deu uma melhoradinha. Mas bora lá para a segunda dica. A segunda dica parece meio óbvia, parece meio clichê, mas é você ter a sua reserva de emergência. Parece ser óbvio, mas não é. Eu já me ferrei com isso, porque anos atrás, quando eu comecei a investir, isso foi lá em 2021, 2022, aí, eu comecei a investir por incentivo de alguns amigos do trabalho e eu não tinha muito conhecimento. Então eu não tive muita educação financeira. Eu fui aprendendo com o passar dos anos. Então eu comecei a investir na bolsa sem ter uma reserva de emergência. E o que me aconteceu ali no meio do caminho? Eu precisei utilizar o meu dinheiro e aí eu precisei tirar da bolsa. O que aconteceu na época? A bolsa tinha caído, né? Minhas ações tinham caído. Ainda assim, eu tive que retirar no momento péssimo. Então acabou que eu perdi dinheiro nessa época. E isso serviu para mim como um alerta, né? Para eu sempre ter a minha reserva de emergência. Então, não negligencia. Antes de entrar para a bolsa, eu sei que às vezes a gente fica muito ansioso para começar a investir, principalmente quando a gente escuta muita galera, principalmente quando você é iniciante, às vezes você escuta o pessoal falando, nossa, tá um momento ótimo para investir na bolsa, o Ibovespa tá lá no alto. Calma, respira. Então, vai com calma. Primeiro, monta a sua reserva de emergência para você aí sim conseguir dar o próximo passo. A terceira dica é você conhecer o seu perfil de investidor. Então, tem ali, né, o perfil conservador, moderado e tem o arrojado. Às vezes você tem o perfil conservador, mas você quer ir lá para o perfil arrojado, investir somente em ação, e aí quando você vê o seu patrimônio cair, sei lá, despencar num dia 5%, você entra em pânico. Então, é muito importante que você entenda qual que é o seu perfil. E isso é muito fácil também de você fazer essa análise, porque nas corretoras tem o teste de perfil que você consegue entrar lá e fazer. Então, vou deixar aqui, ó, um exemplo para vocês pensarem, né, assim, como que você reagiria, né, nesse cenário. Então, pensa só comigo, se você é um servidor público, que você tem uma estabilidade muito grande, faz sentido de você investir 100% ali somente em investimentos conservadores? Não sei, talvez é uma oportunidade para você se expor um pouco mais no mercado variável. Agora, se você é um empreendedor, né, que não tem tem um salário ali todo mês certinho, caindo na sua conta, aquele valor exato, faz sentido de investir 100% na renda variável? Não sei. Então, assim, eu não investiria, eu não faria isso. Mas tem pessoas que têm um perfil mais arrojado e que estão dispostos a correr o risco. Então, fica aí essa dica, entenda o seu perfil. A quarta dica é estude o básico. Você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa saber tudo para começar a investir, mas você precisa saber o básico, você precisa saber o que é uma ação, você precisa saber o que é um dividendo, você precisa entender como a bolsa funciona. Eu falo isso porque o conhecimento é que vai te dar segurança para você permanecer investindo com solidez. A quinta dica é comece pequeno. Não precisa de você vender a casa para você começar a investir. É até bom você começar a investir com pouco para você entender como que você vai reagir com as alterações, as oscilações que o mercado vai passar. E pessoal, vou falar com vocês, a prática, ela ajuda muito, ela faz toda a diferença. A próxima dica é pensa no longo prazo. Muitas pessoas, elas querem investir na bolsa de valores pensando em ter um retorno muito rápido, mas isso não é a realidade. Quando a gente investe, deixa eu corrigir um ponto. Isso não é a realidade para grande parte das pessoas. Lógico, tem muito trader aí que faz dinheiro rápido ali na bolsa, mas para a maioria das pessoas eu sei que esse não é o cenário. Então, pensa na bolsa de valores como algo a longo prazo, algo para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Construção de patrimônio mesmo, entende? Uma coisa boa de se ressaltar aqui é que o tempo, ele é o seu melhor amigo. O tempo, ele pode ser o seu melhor amigo, mas ele pode ser o seu maior inimigo também. Então, pensa junto comigo. Ó, se você investe pensando em longo prazo, você dá mais tempo para os juros compostos trabalharem a seu favor. Agora, ele pode ser o seu pior inimigo, porque se você adquirir dívidas, né, e essas dívidas, elas vão contra você, né, e muitas vezes utilizando juros compostos para ir contra você, o tempo também pode ser o seu maior inimigo. Então, usa o tempo a seu favor e pensa no investimento a longo
prazo, pensa nele como uma construção de patrimônio. A próxima dica aqui é diversifique. Não coloca todos os ovos ali na mesma cesta. Muitas vezes a gente vê ali, sei lá, um fundo imobiliário que tá indo super bem, e aí a gente pensa, putz, nossa, eu vou colocar todo o meu dinheiro nesse fundo imobiliário, porque quando eu atingir X cotas, ele vai me render tanto por mês. isso, gente, é um risco muito, muito grande, porque a gente precisa pensar que bolsa de valores é variável. Então pode ser que hoje ela esteja indo muito, muito bem, mas pode ser que amanhã caia. Então você precisa ficar atento na diversificação dos seus investimentos. Então talvez colocar uma parte em ações, uma outra parte em fundos imobiliários, talvez se expor um pouco no mercado externo, são pontos que vale a pena você pensar e que eu acho que é muito importante para você proteger o seu patrimônio. Vou te dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que você tem 15 ações diferentes. E aí, dentre elas, você tem 3 que são do setor bancário e 3 que são commodities, e vão pensar na mineração. Pode ser que o setor bancário ele esteja muito ruim, mas commodities está bem. Então, você dá uma equilibrada ali na sua carteira. Por isso que é importante você pensar na diversificação. A próxima dica é tomar muito cuidado com aquelas dicas quentes, sabe? Quando o pessoal tá todo mundo comentando que uma determinada ação ela vai se valorizar e ela tá explodindo e os números estão só aumentando, cuidado. Talvez você já chegou até atrasado para pegar o bonde. Então toma muito cuidado, presta muita atenção quando isso acontece. Por isso que é muito importante você analisar a ação, analisar a empresa, entender os números, entender quais são os valores daquela empresa, para ver se batem com os seus valores. Isso faz muita diferença nos seus investimentos. Então fica aí a dica para você fugir do efeito manada. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Olha só, isso aqui é o site do Invest News e eles recomendando compra. Ó, apesar de prejuízo no terceiro tri, analistas ainda recomendam comprar Magalu. Isso, pessoal, foi em 2022, 12 de novembro de 2022. Agora, vamos olhar aqui para o gráfico. Olha só como que foi o valor de 2022 para frente. Só caiu, tá vendo? Ó, só vem caindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é divulgado, às vezes, ali na mídia, né? Porque existe muito sensacionalismo, a gente sabe disso. Por isso que é importante a gente realmente estudar e entender os números. A nona dica é reinveste os seus dividendos. Sabe aquele dinheiro que pinga ali na sua conta todo mês, dependendo se é fundo imobiliário que você recebe? Todo mês vai cair um dinheirinho ali na sua conta. Não pega esse dinheiro e vai gastar com iFood, vai gastar com qualquer outra coisa, não. Pelo amor de Deus. Pega esse dinheiro e usa ele para reinvestir. Você precisa usar os juros compostos a seu favor. A ideia é fazer com que os juros compostos, eles virem uma bola de neve para te ajudar a aumentar o seu patrimônio. A 10ª dica é consistência. Eu considero essa dica uma das mais importantes. Então, assim, faça chuva, faça sol, você precisa fazer aquele esquema que eu até comentei aqui nos vídeos passados, um dos vídeos que eu fiz, que é, você pega o seu dinheiro assim que você receber, reserva ali 5%, 3%, 10%, 20%, não sei quanto que você vai conseguir, mas reserva ali parte do seu salário, da sua renda mensal e direciona ela já logo ali para a corretora para você não gastar. E aí, depois disso, você pensa em quitar as suas dívidas, que aí você vai se preocupar com os boletos. O boleto principal é o boleto do seu investimento. E aí, depois, você vai pagar a conta de luz, conta de água, conta de internet, obviamente, né? Você vai pagar as coisas que você precisa pagar, não vai ficar endividado, que aí a gente já sabe que você vai se lascar se ficar mais endividado. Então é isso, é ter consistência. Pega o seu dinheiro, reserva uma parte para investimento, investe todo mês. Simples assim. Mas e aí, me conta, qual dessas dicas que você já tá seguindo? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Ah, e se você tiver alguma ideia, alguma sugestão para próximos vídeos, é só colocar nos comentários também. Um abraço e até a próxima.